Olá, saudações alunos e alunas do Colégio Impacto, professor Tiago Mário, mais uma vez com vocês. Vamos para mais uma aula de Química, continuando o nosso trabalho acerca da Química Orgânica, ok? Uma aula voltada para as turmas de terceiro ano e pré-vestibular, embora seja uma aula aberta aí para qualquer aluno do ensino médio que esteja se preparando para o vestibular, mas especificamente para o material do terceiro ano e pré-vestibular, tá bom? Está especificado aí embaixo no slide, observe, tá? É a Química 3, nunca é demais lembrar. Química 3, o livro lá é o volume 2, tá bom? E os capítulos 7, 8 e 9, tá bom? Professor Tiago Mário, volume 2 do livro, Química 3, capítulos 7, 8 e 9. Na aula passada, nós já falamos sobre os alcoóis, identificamos, definimos, vimos as regras de nomenclatura, classificamos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os fenóis, os aldeídos e as cetonas, tá? Você que já assistiu a aula aí sobre os hidrocarbonetos comigo, já assistiu também comigo a aula dos alcoóis, então você não vai ter nenhum problema nos fenóis, aldeídos e cetonas, uma vez que as regras de nomenclatura são muito parecidas, tá? Bom, fenóis. O que é um fenol? Fenóis são compostos orgânicos que têm uma ou mais hidroxilas, só que elas devem estar ligadas diretamente ao anel benzênico, tá bom? Ao anel aromático. Lembra um pouco o que a gente aprendeu na aula passada sobre o grupo do álcool. O álcool tem também essa hidroxila, tem também o grupo H. Só que no caso do álcool, a hidroxila está ligada a carbono com ligação simples, carbono saturado. Já no caso dos fenóis, a hidroxila está ligada ao anel aromático, ao anel benzênico. Observe um caso aqui, ó. Duas moléculas que representam monofenóis. Por que monofenóis? Porque só tem uma hidroxila. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Observe. Esse fenol aqui, primeiro, olha, ele só tem uma hidroxila. E aqui embaixo é a estrutura do anel benzênico. Aqui no outro fenol também só tem uma hidroxila. Embora ele tenha dois anéis, ó, dois anéis aqui interligados, mas a estrutura toda só tem uma hidroxila, por isso são monofenóis. E existem outras classificações, dependendo da quantidade de hidroxilas, tá bom? Aqui é um exemplo de difenol, você percebe que há a presença de duas hidroxilas, e temos um trifenol, com 3 hidroxilas, e por aí vai, tá bom? Mono, 1 hidroxila, di, 2 hidroxilas, tri, 3 hidroxilas e assim sucessivamente. O importante é que, para ser um fenol, vou pegar aqui outra canetinha, para ser um fenol, tem que ter a hidroxila, pode ser uma ou mais, e essa hidroxila deve estar diretamente ligada ao anel benzênico, tá bom? Que você está vendo aqui embaixo. Aqui, tranquilo? Então, super fácil você identificar os fenóis. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura que não é um fenol. Professor, por que essa estrutura aí não é um fenol? Porque aqui, observa, ó, ela tem a hidroxila realmente, dá para ver aqui a presença da hidroxila. O problema é que para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligada ao anel benzênico. E essa estrutura aqui embaixo, gente, não é anel benzênico. Lembre-se que para ser anel benzênico tem que ter as ligações duplas alternadas. Teria que ter uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla nessa posição, e uma ligação dupla nessa posição. Essas ligações duplas se movimentam dentro do anel, são deslocalizadas naquele fenômeno conhecido como ressonância. Por isso que no anel benzênico tem esse ciclo aqui no meio, ó. Esse ciclo aqui no meio indica que as ligações pi das duplas estão deslocalizadas, estão girando. Tá bom? Portanto, não basta ser apenas um ciclo de 6 carbonos. Se você tem um ciclo desse jeito aqui, ó, beleza, é um ciclo de 6 carbonos, mas não é aromático. Para ser aromático, tem que ter as ligações duplas alternadas aqui dentro, ou então tem que ter esse círculo aqui no meio, indicando o fenômeno de ressonância. Bom?
Então, esse exemplo aqui não é um fenol, ele é um álcool, porque esse carbono aqui, deixa eu apagar aqui as marcações, veja. Esse carboninho aqui, ó, que está ligado diretamente à hidroxila, é um carbono que só tem ligação simples. Ó. Esse carbono aqui é um carbono saturado. E hidroxila ligada em carbono saturado, naturalmente, é um álcool e não um fenol. Bom? Então, super simples. Vamos seguir adiante. Nomenclatura dos fenóis. Como é que a gente escreve o nome desses compostos? Bom, utiliza-se a terminação -ol, semelhante ao que a gente já vinha usando nos alcoóis, ou você pode usar o prefixo hidroxi. No entanto, acontece com todos os compostos aromáticos, como acontece em todos os compostos aromáticos, os fenóis mais simples têm nomes comuns, que são aceitos pela IUPAC. Bom, que nomes comuns são esses e que fenóis são esses? Observe esse fenol aqui. Ó. O nome desse fenol aí é hidroxibenzeno, porém ele também é conhecido como benzenol. Por que isso? Bom, esse termo hidroxi, deixa eu apagar aqui, só um instante, vou pegar aqui a nossa canetinha de novo. Bom, esse termo hidroxi se refere à hidroxila, a esse grupo H aqui, ó. Tá? O termo hidroxi se refere à hidroxila, ao grupo H. Já o termo benzeno, que eu vou marcar aqui em outra cor, ó, o termo benzeno se refere aqui ao anel aromático, ao anel benzênico. E se você for analisar realmente, ó, o que é essa estrutura toda? Essa estrutura toda é uma hidroxila ligada ao benzeno. Por isso, hidroxibenzeno. Mas a gente pode também usar o termo benzenol, porque aí o ol é uma referência também à hidroxila, e o benzeno é a estrutura aqui de baixo. Ó. Então você pode se referir a esse composto como hidroxibenzeno ou benzenol. O nome oficial, no caso da IUPAC, é esse aqui de baixo, tá? Hidroxibenzeno. Mas também tem esse nome mais comum, benzenol, que identifica o mesmo composto. Temos aqui outros exemplos. Ele é chamado de fenol comum, tá? Me hidratar um pouquinho. Nessa época de pandemia é sempre importante hidratar. Show coronavírus. Saúde. Muito bem. Ele é conhecido como fenol comum porque é o menor fenol que tem, tá? É o fenol mais simples. E em moléculas mais complexas, esse prefixo hidroxi, ele é de suma importância. E quando existem várias ramificações no anel benzênico, no anel aromático, você deve numerar os carbonos dando o número 1 ao carbono da hidroxila. Lembre-se que a hidroxila aí é grupo funcional. E grupo funcional é prioridade nas numerações. Tá bom? Observe aqui esse exemplo. Nesse exemplo, eu tenho o anel benzênico lá embaixo. Eu vou circular em vermelho aqui a hidroxila. Mas observe que além da hidroxila, tem aqui o grupo CH3, que é o grupo metil. Aí na hora de numerar, o que foi que aconteceu? Esse carbono aqui, que eu estou colocando a setinha verde, ó, esse carbono recebeu o número 1 porque ele é o carbono onde está a hidroxila. E essa ramificação aqui, que é o famoso metil, por que ele recebeu o número 2? Porque aqui eu tinha duas opções para numerar essa cadeia. Eu poderia fazer a numeração seguindo o giro aqui no sentido horário. Ó. Observe que seguindo no sentido horário, esse carbono é 1, naturalmente esse aqui embaixo passa a ser o 2. Ou eu poderia fazer essa numeração seguindo o giro no sentido anti-horário. Eu poderia vir por aqui, ó, no sentido anti-horário. O problema é que se eu viesse no sentido anti-horário, essa ramificação ia pegar um número muito maior. Veja que se eu viesse no sentido anti-horário, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ramificação ia receber o número 6.
Já seguindo aqui no sentido horário, ela passa a receber o número 2. E lembre que está escrito aqui, ó, os demais grupos devem receber os menores números possíveis. Ó. As ramificações devem receber os menores números possíveis. Por isso eu segui no sentido anti-horário, ou melhor, no sentido horário, tá? O sentido correto é esse sentidozinho aqui que eu marquei em verde. Portanto, o nome desse composto seria 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Por que isso? Veja bem, pegando aqui a nossa canetinha de novo, esse termo 1-hidroxi significa que a hidroxila está ligada na posição 1, 2-metil quer dizer que a ramificação metil está ligada na posição 2 e o benzeno fecha o nome, tá? Nos fenóis, o termo benzeno vai fechar o nome, ok? Super simples, né? Continuando, existe outra forma de aplicar a regra de nomenclatura aí, que seria essa aqui, ó. Observe. Eu puxei uma imagem aqui do lado direito da tela, que tem um anel aromático, e eu tenho um grupo ligado a um anel, que aqui está representado pelo grupo, a letrinha R, ó. Tem um grupo ligado ao anel. Imagine que esse grupo aqui é a hidroxila. É o grupo funcional, tá? Só um exemplo. Então, esse carbono aqui é o carbono 1, porque ele está ligado aí a esse grupo principal. O R, na verdade, quer dizer radical alquila, mas aqui a gente vai interpretar só para fins didáticos, tá? Para você entender como sendo o nosso grupo funcional. Então, aqui é o carbono 1. Se eu seguir na numeração, observa, aqui seria a posição 2, aqui seria a posição 3 e aqui seria a posição 4. Beleza. Então, quando você tem um grupo principal na posição 1 e outro grupo de menor importância na posição 2, a gente pode usar esse prefixo orto. Ó. Esse prefixo orto é referência justamente às posições 1 e 2, tá? Os termos em orto é referência à posição 1 e posição 2 no anel benzênico. E observe que é exatamente o que está acontecendo aqui nesse exemplo da esquerda. Ó. Eu tenho a hidroxila aqui na posição 1 e tenho o grupo metil na posição 2. E posição 1 e 2, ao invés de escrever o número 1 e o número 2, eu posso usar o prefixo orto para diminuir, para abreviar a minha nomenclatura. Então, a outra versão de nome seria O-hidroxitolueno. Por quê? Esse O vem de orto, tá? Esse Ozinho aqui, ó, vem de orto, posição 1 e 2. Tolueno, gente, é o nome desse grupo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Só um instantinho. O tolueno é esse grupo que eu estou marcando em amarelo aqui, ó. É o metil ligado ao anel aromático, tá bom? CH3 ligado ao anel aromático. Eu vou representar ele aqui do outro lado para ficar mais fácil de você ver. Bom, quando você tem um anel aromático, deixa eu representar aqui de forma simplificada. Você tem um anel aromático e ligado a esse anel aromático, você tem a ramificação metil, CH3 aqui em cima, tá? Isso aí você chama de tolueno. Deixa eu marcar aqui novamente. Pegar a nossa canetinha virtual, dá um trabalhinho para fazer, mas não tem problema. Tudo é válido para que a educação não pare e a gente vença esse momento difícil. Então, esse grupo aqui é o tolueno, tá bom? Agora tá bem bonitinho, ó. Marcar aqui de outra cor. Essa estrutura é o tolueno. E o que é que você está vendo aqui? O CH3 ligado no anel aromático, é o tolueno. E além do tolueno, tem a hidroxila ligada no tolueno. Esse grupo aqui, todinho aqui de baixo, que eu estou marcando em roxo, é o tolueno. E além do tolueno, tem a hidroxila. Então, hidroxitolueno. E esse Ozinho quer dizer que a hidroxila está na posição 1 e o metil está na posição 2. Tá bom? Posição 1 e 2 se representa pela palavra orto ou simplesmente pela inicial O. Se por acaso esse metil tivesse aqui na posição 3, ó, só um exemplo. Se esse metil aqui tivesse na posição 3, aí não seria orto, seria meta hidroxitolueno. Usaria o Mzinho, tá bom?
Se o metil tivesse na posição 4, seria para-hidroxitolueno, ou simplesmente p-hidroxitolueno, de acordo com como estão essas definições aqui embaixo do anel aromático, tá bom? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso na aula acerca de aromaticidade e dirigência no anel benzênico, tá bom? Continuando, vamos apagar as marcações. E, bem, algumas aplicações dos fenóis. Bom, os fenóis podem ser usados como antissépticos hospitalares, especialmente aqui o 4-hexil-resorcinol, tá aí a formulazinha dele. Observe que ele é um fenol de 2 hidroxilas, ó. Tá aí a primeira hidroxila e a segunda. É um difenol. E temos o hexaclorofeno, que nesse caso ele não é apenas fenol, tem outra função envolvida, porque além da hidroxila ligada ao anel benzênico, tem outra função aqui, ó, tem um cloro, que é um halogênio na molécula. A presença de halogênios indica que a função envolvida também é um haleto orgânico. Então é um exemplo de molécula que tem mais de uma função orgânica. A gente vai ver depois as regras de nomenclaturas específicas, tá bom? Então tá aí os fenóis como antissépticos hospitalares. Os fenóis também podem ser usados como desinfetante agropecuário. O principal deles é a criolina. A criolina é uma mistura desses 3 fenóis aí, ó. Observe que esses 3 fenóis são muito parecidos. A diferença são as posições. No primeiro, eu tenho posição 1 e 2, por isso o Ozinho de horta, cresol. Esse termo cresol não é oficial, tá? Não era a nomenclatura oficial do PAC. É um nome comercial comum. No segundo, eu tenho a hidroxila na posição 1 e o metil aqui já vai para a posição 3, por isso o Mzinho de meta, posição 1, 3. E no quarto, a hidroxila está na posição 1 e o metil já vai lá para a posição 4, por isso o Pzinho de para, posição 1, 4. Bom? E temos aqui os fenóis participando de várias essências naturais. Você tem o eugenol, que é um fenol que confere a essência do cravo da Índia, a vanilina, que é um fenol presente lá na essência da baunilha, e o timol, que é um fenol lá na essência do tomilho, muito usado na indústria de alimentos. Então veja como o fenol tem várias aplicações, e essas são apenas algumas delas, tá? Aldeídos, mais uma função importante para nós. Os aldeídos são compostos carbonílicos. Por que carbonílicos? Porque eles têm esse grupo aqui, ó, C-O, carbono com ligação dupla ao oxigênio. É a famosa carbonila, beleza? Então, no caso dos aldeídos, eles têm esse grupo funcional aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse grupinho aí, ó. Todo composto que tem esse grupo aí, C-O, hidrogênio, é um aldeído. Aí a famosa aldoxila. E ela pode aparecer de outra forma na molécula, tá? Essa aldoxila, ela pode aparecer assim, ó, CHO. Então, se você ver essa estrutura da esquerda, ou a versão simplificada, CHO, lembre-se que trata-se de um aldeído. Tudo bem? Prosseguindo, vamos para as regras de nomenclatura. A nomenclatura e o pacto dos aldeídos é feita com a terminação -al. É muito semelhante à nomenclatura dos alcoóis, só que aí você não vai usar o termo -ol, você vai usar o termo -al. E a cadeia principal tem que ser a mais longa possível e que contenha o grupo funcional, tá bom? O grupo funcional tem que estar na cadeia principal. Olha alguns exemplos. Aí eu tenho um aldeído de um carbono só. Esse daí é o famoso metanal, tá bom? Por que metanal, professor? Ora, muito simples. Observa comigo. Aqui eu tenho, na extremidade direita, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pegar a nossa canetinha, vamos com calma. Olha só. Aqui eu tenho o grupo funcional dos aldeídos, CH-O. E esse grupo funcional é o que determina essa terminação aqui, AO. Todo aldeído termina com AO. O termo MET significa que esse aldeído só tem um carbono. E o termo AN aqui no meio é uma referência às ligações simples. Veja que tem a ligação dupla aqui, mas está para fora da cadeia. Aqui a cadeia
que a gente leva em consideração é esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aqui só tem ligação simples, o duplo AL está para fora, tá? Então aí é o metanal, é o famoso formaldeído ou formol, vamos já falar sobre ele. E existem outros aldeídos, observe esse aqui, ó. Agora é um aldeído de 2 carbonos, é muito semelhante ao anterior, só que ele tem 2 carbonos, prefixo para 2, et. Então aí é o etanal. Olha esse terceiro aldeído. No caso desse terceiro, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a nomenclatura, porque, observe, aqui eu tenho um grupo funcional. Lembre-se que o grupo funcional ele pode ser representado assim, ou pode ser representado por CHO, cuidado para não confundir. E o carbono do grupo funcional, ele já conta como o primeiro carbono da cadeia. Ó. Então a cadeia principal segue nessa extensão aqui, e veja que saindo da cadeia principal tem uma ramificação aqui embaixo. Todo mundo já sabe que o CH3 é a famosa ramificação metil, e esse metil ele está saindo do carbono 3. Ó. Então a nomenclatura para esse composto seria 3-metilbutanal. Por que 3-metilbutanal, professor? Porque o metil aqui está saindo do carbono 3, a ramificação metil está saindo do carbono 3, e a gente começa sempre pela ramificação, quando ela existe, e depois vai para a cadeia principal. Note que a cadeia principal tem 4 carbonos, ó. Por isso o termo but é o termo que a gente usa para 4 carbonos. An quer dizer que entre os carbonos aqui na cadeia principal só tem ligação simples, e al é a terminação dos aldeídos. Bem? Então, 3-metilbutanal é o nome do composto. E vamos para adiante, vamos lá. Temos aí o terceiro composto, 3-metilpente, 3-enal. Esse daí parece ser mais complexo, mas não é. Ele só tem mais características na cadeia. Vamos analisar quais características são essas. Observa aí. Aqui eu tenho o grupo funcional, CH-O. Por essa razão, esse carbono aqui foi o primeiro, tá? Do grupo funcional. E a cadeia principal segue para cá. E note que é uma cadeia de 5 carbonos, ela chega até o 5º carbono. E aqui no carbono 4 sai uma ramificação, que é a ramificação metil. Deixa eu apagar aqui a nossa marcação. Sai a ramificação metil aí da posição 4, tá? Então, nessa marcação, você vai fazer o seguinte. Vai ficar na nomenclatura 4-metil, porque eu tenho o metil saindo da posição 4. Esse termo pente aqui em cima indica que a minha cadeia principal tem 5 carbonos. O que significa esse 3N? Lembre-se que esse termo N, deixa eu pegar um pincelzinho de outra cor. Esse termo N significa ligação dupla, tá, gente? Esse termo N está aqui, ó, é uma referência a essa ligação dupla que está aqui. E o 3 é a posição onde a ligação dupla começa. Lembre-se que quando você coloca o N referente à ligação dupla, antes dele tem que vir a numeração do carbono onde essa ligação dupla começa. E essa ligação dupla começa no carbono 3, ó. Por isso 3N. E al é a terminação dos aldeídos. Ok? Então, molezinha demais a nomenclatura aí dos aldeídos. Vamos para o próximo slide. Temos ainda esse último aldeído aqui embaixo, ó, para a gente verificar um caso em que há mais de um grupo funcional. Nesse caso é o butanodial. Por que o termo butanodial? But, porque dá para ver que é uma cadeia principal aí de 4 carbonos. Ó. Observa que ao longo da minha cadeia eu tenho 4 carbonos. O termo an quer dizer que dentro da cadeia as ligações são simples. Ó. Observa que entre os carbonos as ligações são simples. Essas ligações duplas aí estão para fora da cadeia, não contam como cadeia principal. Esse termo dial é porque são 2 grupos funcionais. Ó. É o aldeído 2 vezes. O al é a terminação do aldeído. E o dial quer dizer que tem um grupo funcional em uma extremidade e tem aqui um outro grupo funcional na outra extremidade, beleza? Super fácil, ó. 2 grupos funcionais. E nesse caso, como os aldeídos, os grupos funcionais sempre ficam nas extremidades, então você não precisa especificar as posições do grupo funcional,
Porque aqui seria o carbono 1, ó, observe. E aqui seria o carbono 4. Aí alguns alunos poderiam perguntar, professor, por que não é 1,4 dial? Porque quando você escreve but, já está subentendido que são 4 carbonos. E como as ramificações, os grupos funcionais dos aldeídos sempre ficam nas extremidades, não há necessidade de você mencionar a posição deles. Okay? Eles sempre são de extremidade. Beleza. Vamos adiante. Apagar aqui as marcações. Só um instante. Bom, o nosso próximo slide será acerca de algumas aplicações que os aldeídos têm, tá? Você tem um aldeído fórmico, que é o famoso formol ou metanal. Aí a reaçãozinha que se obtém o metanal a partir do metanol. E o metanal, no caso, é esse composto aí que está marcado na cor rosa. Ele é muito usado para a conservação de cadáveres, de peças anatômicas, de animais, né, para estudo biológico. Como exemplo aí que você está vendo aí, observa aí uma serpente conservada no formol, tá? O formol é o nome comercial que ele é vendido aí, mas o nome correto é metanal, tá bom? Um outro aldeído famoso é o aldeído acético, ou etanal. Aí está a reaçãozinha a qual ele é produzido. Ele parte de um enol instável, então ele pode ser obtido a partir de uma variante do álcool, né, que é o enol. E ele é responsável, gente, ó, olha a imagem do copo de cerveja. Esse aldeído acético, o etanol, é um dos principais responsáveis pela famosa ressaca. Quando você tem aquela famosa ressaca, é o resultado da formação de etanol no seu organismo, após a ingestão de bebidas alcoólicas, ok? Em excesso ou de má qualidade. Prosseguindo aqui a nossa aulinha, vamos para as cetonas para finalizar. As cetonas também são compostos carbonílicos, tá? Semelhantes aos aldeídos. Elas também têm esse grupo C-O, e esse é o grupo funcional das cetonas, ó. Ele pode ser representado dessa forma, você está vendo aí, ou ele pode ser simplificado assim, CO, simplesmente, tá bom? Então, se você vê uma molécula com um desses grupos aí, é porque é uma cetona. Esse é o grupo funcional da cetona. E vamos aqui para as regras de nomenclatura. Só um detalhe, é muito comum nas moléculas orgânicas o grupo funcional da cetona vir representado desse jeito aqui, viu? Aliás, essa é a forma que o grupo funcional das cetonas mais aparece nas moléculas orgânicas. Vamos hidratar um pouquinho. Muito bem. Vamos ver o nosso tempo. Ainda temos tempo. A nomenclatura IUPAC das cetonas utiliza a terminação ona, tá? Veja como é bem instintivo. Todas as cetonas têm a terminação ona no final. A cadeia principal é a mais longa, desde que seja a que contém o grupo funcional. E a cadeia deve ser numerada partindo da extremidade mais próxima do grupo funcional das cetonas. A exemplo do que você vê aqui, ó. Olha aí a propan 2-ona. Por que propan 2-ona? Vamos voltar aqui, ó. Observe. Aqui no meio eu vejo o grupo funcional clássico de uma cetona. Veja que é uma cetona de 3 carbonos aqui na cadeia, ó. Por isso o termo prop. An quer dizer que dentro da cadeia principal só tem ligações simples, a dupla está para fora, não conta. E esse 2-ona quer dizer que o grupo funcional das cetonas parte aqui do carbono 2, ó. O grupo funcional da cetona está localizado no carbono 2, por isso propan 2-ona. Pode ser chamada simplesmente de propanona, tá? Essa daí é a famosa acetona, a gente vai comentar já já. Nesse segundo caso, nós temos a butan 2-ona. Por que butan 2-ona? Porque a cadeia principal tem 4 carbonos, prefixo para 4, but, e o grupo funcional está no carbono 2. Bom, por isso butan 2-ona. E aqui nesse terceiro caso, nós temos a pentan 2-ona, porque nós temos uma cadeia principal de 5 carbonos,
Por isso o termo pente, 5 carbonos, e mais uma vez o grupo funcional está na posição 2, por isso pentan, 2-ona. Se esse grupo funcional aqui, só um exemplo, ó. Se esse grupo funcional tivesse aqui, por exemplo, o carbono 3, a diferença ia ficar só no nome, tá? No número, aliás. Se o grupo funcional tivesse nessa posição, ao invés de ser pentan 2-ona, seria pentan 3-ona, e por aí vai, tá? Então é importantíssimo que você estabeleça a numeração correta. Belezinha? Vamos seguir. Agora que a gente viu as regras de nomenclatura das cetonas, algumas aplicações. A cetona, a clássica acetona, que na verdade é a propanona, tá? Quando você chega aí no comércio para comprar uma acetona, o nome correto é propanona ou propan 2-ona. Ela é obtida a partir dessa reação do isopropilbenzeno, uma oxidação do isopropilbenzeno. Depois a gente vai estudar especificamente as reações de oxidação. Você produz acetona, tá aí a imagem clássica da acetona vendida nas farmácias, é um solvente utilizado para remover tintas das unhas, tá? Esmalte das unhas. E as cetonas estão muito presentes também em alguns compostos naturais, no caso do óleo do jasmim, da essência de canela e do óleo do veado almesqueiro, bom? Então tá aí as três exemplos de cetonas presentes em compostos naturais. A gente vai ver as aplicações depois com mais calma. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vimos cetona, vimos fenol, vimos aldeído, algumas aplicações, regras de nomenclatura, identificação, tá? Foi um prazer estar aqui em mais essa aula com você. Química orgânica andando o conteúdo. Em breve estaremos juntos aí resolvendo as questões, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço aí do professor Thiago Mário. Um abraço do Colégio Impacto. Até a próxima. Valeu!